Joia. Então, aproveitando o gancho na sua fala, eu queria trazer uma questão que pode parecer polêmica, tá? A mídia tradicional tem noticiado os casos de infecção pelos vírus que chegaram a mais de 1 milhão de pessoas e o número de mortes que superou o patamar dos 50 mil no país. Questiona os governos face às ações que vêm sendo empreendidas, sobretudo quanto ao relaxamento das medidas de isolamento social. Em contraponto, o presidente da República tem sistematicamente feito declarações minimizando os efeitos da pandemia na saúde pública em comparação àqueles que sofrem a economia do país. Alega que todos devem ser infectados para que haja imunização. Há exagero das partes? O que é mito e o que é verdade? Com a palavra, Eli. Coisa, cada um falou, ele se expressou o que você pensa, o que você quer, o que você acha. Nós temos vivido um momento aí muito complicado, porque eu sempre costumo dizer, é difícil numa conversa ou numa questão ter, de 100 pessoas, ter 99 pessoas que estão erradas e só você está certo. Eu acho isso já um ponto de vista. É difícil, de 100 pessoas, 99 está errado e só uma está certa. Claro que pode acontecer, não é regra, mas seria uma exceção terrível. Quando nós falamos aí de, igual a Adelita comentou, com relação ao governador pensar uma coisa, o presidente outra, o prefeito outra, às vezes, é aquele cabo de guerra que eu falei. Quando tiver um puxando para um lado, um puxando para o outro, não tiver aquela organização também, nós vamos ficar aí, um achando, outro achando, e não tem aquela união, ou seja, um tentando achar o culpado. Então, quando se fala que nós vamos lá para a rua para poder protestar, eu acho o seguinte, a população é uma coisa. A população, quando ela sai para a rua, ela sai no direito dela pelo que a Constituição deu. Agora, uma pessoa que ela é, vamos dizer assim, um presidente da República, ou um prefeito, ou mesmo um próprio vereador, ele é uma pessoa pública, ele tem aquela questão dele ali de ser uma pessoa reservada, claro, expressar as ideias dele, mas não fazer apologia. Se todo mundo está falando uma coisa, eu não posso sair lá e fazer outra coisa. Você imagina aí o doutor Marcos, apesar de ele ser médico, claro que jamais ia fazer isso, mas ele tem uma secretária de saúde, que o secretário de saúde que fala, não pode fazer isso, fala isso, fazer aquilo, tal. Aí ele vai lá sem máscara, ele chama todo mundo, ele faz o churrasco na casa dele, ou seja, infelizmente, essa conduta é uma conduta totalmente reprovável. Apesar de, às vezes, lá no nosso íntimo, eu até costuma, até uma questão que aconteceu, já que é polêmica mesmo, vamos falar do nosso ex-ministro da Saúde, do Mandetta, aquela situação dele de sempre preconizar o isolamento social, o distanciamento e tal, e no dia que ele fez lá o pronunciamento da saída dele, no final, quando ele acabou de gravar, que ele chegou lá e foi, tirou a máscara, vem cá, gente, me dá um abraço, que eu quero abraçar mesmo, e vamos embora. Então, quer dizer, aquilo ali ele fez fora da câmera, nos bastidores, uma coisa dele, ou seja, ele não fez apologia. Então, é uma coisa que nós que estamos hoje na vida pública, uma coisa é o agente público e o agente político. Outra coisa é o público, é a pessoa que está lá fora na rua poder manifestar, poder fazer isso, poder fazer, e conta até os princípios mesmo da ciência. Agora, se eu sou um presidente da República, se eu tenho na minha mão uma ciência que fala uma coisa, uma situação de fato que está me mostrando o crescimento de mortos, de casos, um país inteiro, o mundo inteiro sofrendo por isso, não seria eu que iria para a rua sem máscara e iria fazer apologia. Então, realmente, nós temos, sim, uma preocupação enorme, como eu falei, da população conscientizar de o que é a doença e aonde nós vamos chegar, mas eu acho que hoje o maior desafio, eu vou falar da população, vou falar do Brasil, do país inteiro, é conscientizar o presidente de que nós estamos vivendo uma situação crítica e uma situação de pandemia com risco iminente de qualquer pessoa se contaminar, não ter um leito hospitalar, ou hoje, na nossa realidade, de repente até ter esse leito hospitalar, mas não ter o medicamento,
porque tem uma falta de medicamento aí, de insumos para poder fazer a sedação, para poder manter o paciente no respirador. E um segundo causa ainda é conscientizar ele também que pode ter, de repente, o hospital, o leito, não ter um profissional. Nós não temos um profissional médico, não temos um profissional enfermeiro, porque está mais do que provado que essa classe está sendo contaminada, está sendo afastada. Nós sabemos que no país hoje o índice, né, de pessoas que trabalham na saúde, a faixa etária dela é uma faixa elevada, que muitas pessoas já se afastaram e outras que estão lá estão sendo contaminadas. Então, Murilo, o maior desafio hoje, pelo que você falou aí, é conscientizar o presidente do Brasil que nós estamos vivendo uma pandemia e que corremos o risco, sim, de todos ser contaminados e chegar até a óbito. A questão é que o Brasil é muito grande, gente. Quando a gente vê esses números aí, 1 milhão e pouco, eles são até baixos. Nós somos estamos entre os 5 países maiores do mundo. Então, nós vamos estar entre os 5 maiores em termos de contaminados, em termos de mortes. É matemática, é estatística. Eu acho que o que não pode é a pessoa morrer no meio da rua. Esse é o grande problema. Eu acho que nós temos que ser assistidos quando a gente é infectado. O que é dar vacina, e a prefeita Elite falou, e a gente vai reforçar, a vacina, nós vamos apresentar o vírus para a pessoa. Olha, tá aí você que não foi infectado, ou até mesmo você que já foi infectado, tá aqui o vírus para você conhecer ele, sistema imunológico, para quando você estiver na rua e encontrar ele, você já vai saber quem ele é. Entende? Então, eu acho que o presidente, às vezes, ele se expressa um pouco mal. Não sou militante do presidente, eu quero que deixe claro. Não sou do partido do presidente, entendeu? Mas eu acho que o presidente não é médico. O que a gente está vendo nessa pandemia, que a gente não viu nas outras pandemias, eu falo, gente, eu participei de 2 pandemias. Eu tenho 18 anos de formado como médico. 2 no front e a primeira como gestor. H1N1, nem álcool gel nós tínhamos, gente. Nem álcool gel falava para a gente ter. E H1N1 matou milhares de pessoas no mundo. E vem matando sistematicamente todos os anos, mesmo com vacina. Mesmo com vacina. No ano passado, se eu não me engano, foi mais de 5 mil pessoas que morreram no Brasil tendo a vacina de H1N1. O grande problema que eu vejo dessa pandemia, com todas as outras pandemias que já se passaram por aí, acesso muito rápido de informação. Nós não tínhamos Facebook, não tínhamos Instagram, não tinha nada. Então, a informação bombando para tudo que é lado. Do mesmo jeito que a informação vai correta, ela vai também a incorreta de fake news. Então, o que acontece? Isso é o que está prejudicando. E a gente vê uma mídia muito séria quanto o presidente também, bombardeando o presidente de tudo como se estivesse errado. Eu acho que o presidente não é médico. E outra coisa, o único que deveria estar cuidando dessa doença, o único sistema que deveria estar cuidando dessa doença não está, que são os médicos. Infelizmente, os médicos que tinham que estar cuidando dessa doença. Não era prefeito, não era governador, não era presidente, muito menos judiciário, Ministério Público e também a questão da imprensa. Até hoje não deixaram os médicos cuidar da doença. O que o presidente tem que fazer, o que o governador tem que fazer, nós, prefeitos, temos que fazer, e eu te falo aqui, ali, eu tenho aqui uma dupla dificuldade. Eu sou prefeito e eu sou gestor do hospital. Entendeu? Então, e aproveito e agradeço vocês aí ontem, que era essa live, era para ser ontem, também eu não pude fazer, porque eu inaugurei uma UPA também ontem, tipo 2 aqui, mais um equipamento de saúde. Então, eu acho que está faltando aqui entregar a doença para a saúde, principal coisa, tem que entregar isso aí para a saúde, não tem outro jeito. E o presidente fez o que tinha que ser feito, gente. Presidente, o sistema de saúde do Brasil, de cara, ele não tinha condição de ampliar leitos fisicamente, mas ele triplicou o valor do custo do leito de uma UTI, entendeu? Ele investiu o que tinha que investir, EPIs, essas coisas, apesar que o nosso governador não fez nada a parte dele, mas o presidente, não sou contra o nosso governador também, tá?
Você não vai dizer que eu sou contra o governo, eu também não sou. Mas a questão é como é o financiamento tripartido. Nós, como gestores públicos, a única coisa que nós tínhamos que fazer é investir na saúde. Investir na saúde, para que dê tranquilidade da gente voltar o que o Eli falou, o distanciamento social e o isolamento social para aqueles que realmente precisam de isolamento. Mas nós viver no distanciamento social, mas com uma saúde garantida. Eu não vejo assim... O que o presidente vai fazer? Olha o que ele fez na economia, gente. O Trump lá quis liberar R$1 trilhão, uma bagunça danada. Nós, em menos de um mês, em todos os cantos do Brasil, já estava ganhando auxílio financeiro e, infelizmente, quase 20% das pessoas que receberam o auxílio financeiro não necessitavam do auxílio financeiro, porque se aproveitaram que era autônomo, ainda pegaram mais o benefício extra aí, né? Então, eu acho que o Brasil tem que amadurecer muito. Mas as políticas adotadas pelo presidente, eu acho que estão indo de encontro à nossa realidade. Tudo que propõe para ele, ele faz, gente. Ele não é médico, ele faz. Agora, o vírus está aí, ele não vai embora, nós temos que estar preparando o sistema de saúde. E vai ter picos. Hoje tem um pico, vai melhorar. Daqui a pouco vai ter outro pico, vai ter outro pico. Enquanto nós vamos alcançar esses 50%, 60% das pessoas aí imunizadas, nem que seja em manada, em rebanho, como queira falar, ou artificialmente através da vacina, nós vamos viver essa paranoia. Nós vamos ver essa paranoia e não vamos sair dela. Não vamos sair dela, infelizmente, se a gente ficar falando de coronavírus e deixando os médicos, eles que deveriam estar cuidando da gente, e quem está cuidando do coronavírus é a imprensa, é o prefeito, é o governador, e eu acho que está pelo lado errado, tá? Aqui tá beleza, aqui tá beleza. Ô, Muniz, só para completar, completar aqui do Brasil, olha para vocês verem as nossas taxas de mortalidade e letalidade comparada com os outros países, cara. Nós temos aí 1/5 de mortalidade, pô. Então, será que nós estamos errando mesmo? Será que estamos errando ou nós estamos querendo exigir muito? Nós estamos querendo exigir muito. Entendeu? Eu acho que nós temos que ver o que está acontecendo no resto do mundo, nos outros países, como nós estamos computando. Claro que nós tínhamos um sistema de saúde organizado. Tem pessoas que falam, criticam o SUS, mas são poucos países no mundo que têm um sistema de saúde tão organizado nos 4 cantos do país. Todas as cidades têm porta aberta, universal, coisa que poucos países do mundo têm isso aí. Então, isso é uma facilidade muito grande também para atender a população. Eu acho que os dois. Eu acho que o presidente da República é irresponsável nessa questão do Covid. Nós estamos colhendo bons resultados em parte de algumas cidades devido às ações serem principalmente pelos municípios. Eu não sei como que é em Minas, mas eu posso falar pelo Paraná. No Paraná, a gente teve apoio social na esfera social. Nós tivemos alguns apoios, mas as deliberações vieram deliberações que o município adotou. Ainda que existisse recursos Covid, que pode vir a existir, a aplicação desses recursos vai ao município. O município escolhe a forma de aplicação desse Covid, tem essa liberdade. Então, assim, houve sim pessoas que souberam administrar muito bem. Eu concordo fielmente com essa situação. Não é o Ministério Público que tem que falar se você tem que manter ou não o comércio aberto, não é o presidente da República, não é o governador. E assim, dado de ser de passagem, não deveria ser a última palavra o prefeito. Quando eu falei, recentemente, eu falei numa das reuniões que a gente teve com os demais prefeitos, eu dei a exata dica. Falei, vamos montar um COI, montem um COI formado de pessoas técnicas, não políticas, porque o discurso político não vai fazer com que o seu município não tenha o vírus ou que ele saia bem desse vírus ou não. A verdade é que a mídia aproveitou da situação, porque ela queria e precisava, ela era uma oposição, a grande mídia, dizemos assim, não a mídia como um contexto, né? Uma grande mídia aproveitou da situação, mas, ao mesmo tempo, o nosso presidente da República também não teve equilíbrio de conduzir isso de forma coerente. Talvez é algo que
nós, como prefeito, temos conviver distante todos os dias, que é um jornal nos tornando, às vezes, opositores sem sermos, mas ainda assim a gente vai conduzindo. Ele não soube. Então, eu acho que, assim, todos os extremos, eles custam caro, e custam muito caro. E para quem custam caro? Para quem fica no meio deles ali, e é onde a gente está. Então, eu acho assim, o Brasil, ele caminha para 1 milhão de pessoas infectadas, já tem 1 milhão. O grande X da questão desse número que nós temos hoje de mortos, né, de óbitos, é a seguinte, no meu ponto de vista, se esse número global, se ele já vai acabar, porque a gente já passou por um pico, ou se vai existir realmente um pico e ele vai triplicar, quadruplicar. Então, nós não podemos falar aqui hoje que o Brasil não está se recuperando bem, porque nós não temos um dado real. Nós não temos uma situação real. O Brasil a gente vai passar por isso e vai olhar e ver a taxa de pessoas que a gente perdeu. Essa taxa de pessoas que teve mortalidade e por que ela teve essa mortalidade e que a gente pode falar que a gente não passou bem. Porque também uma pessoa que ela adoeceu devido à Covid, porque ela já era um quadro mais complicado. Ela adoeceu, ela teve todos os tratamentos, ela entrou, ela foi entubada, ela passou pelos, teve os equipamentos, ela teve todos os tratamentos, não foi negado atendimento para ela em nenhum momento, e ela, infelizmente, veio a óbito. Será que essa pessoa realmente, será que esse caso de óbito realmente foi um caso fracassado? Um caso que o município, o Estado ou a União faltou com esse cidadão? Não. O nosso problema vai ser a hora que estiver faltando leitos. É essa a situação, quando a gente não tiver como atender. O que eu falo para os meus munícipes aqui é sempre a mesma fala. Dentro da atenção básica, eu vou tentar fazer de tudo para que eles tenham todo o acolhimento. Mas a partir do momento que sai da atenção básica, é isso que nós precisamos saber. O que vai acontecer? Se lá, a partir do momento que ele precise de uma alta e média complexidade, se ele vai de uma alta complexidade, se ele vai ser atendido. No Brasil, aqui no Paraná, todos os casos de alta complexidade estão sendo atendidos. Então, eu não acho que o Paraná em si esteja falhando com esse caso. A hora que começar a faltar UTI, que a gente tiver que esperar para fazer a transferência, aí a gente vai ficar um pouco mais complicada a situação. Mas é claro que nós estamos falando de um sistema em que a gente já fica esperando leitos de UTI, né? Nós estamos falando de um universo do SUS, que é o SUS, assim, ele tem suas falhas, mas ele é universal, ele atende, e há muitas pessoas que só conseguem uma forma de tratamento devido ao SUS. Mas nós estamos falando de um SUS que é sobrecarregado, porque nós temos um país que depende muito do SUS. Aqui nós não temos um plano de saúde particulares, que são planos de saúde particulares que a gente possa falar assim, que são concorrentes, comparativos entre eles. Então, grande parte da população, em suma maioria, utiliza o SUS. Então, ele é sobrecarregado, ele funciona, mas é sobrecarregado. E assim também, a gente fala sobre a questão da distribuição do auxílio, né? O brasileiro trabalhar sempre dá um jeitinho de pegar uma parcela a mais, né? Isso sempre vai existir, infelizmente. Mas graças à forma como o Brasil distribui a renda, ou seja, o brasileiro ele conseguiu, graças à questão também do Bolsa Família, ele conseguiu agilizar esse processo e o dinheiro estava na mão do brasileiro. Eu até acho que o auxílio veio no momento que não era necessário, mas é que eu falo a partir da realidade minha. Eu seguraria as parcelas para mais para frente, entendeu? Um pouquinho depois de julho, junho, que é onde todo mundo começa, tem uma queda de arrecadação nos municípios, tem uma queda de venda às instituições, nesse momento eu injetaria o dinheiro no comércio, na indústria, bem, injetaria o dinheiro na economia. Mas assim, é só uma base que a gente tem, mas a fala de vocês estão perfeita. Muito obrigada pela colaboração aqui também. Eu estou adorando essa última falar, porque eu só concordo com os dois, entendeu? Botar você de primeira agora. Está sendo uma bênção, eu só concordo com os dois. Não, mas continue. Só atrapalha. No meu ponto de vista, só atrapalha. Como que eu vou pegar e explicar para um promotor ou para
um juiz que tem auxílio moradia e não vai diminuir, que tem o salário dele vai continuar caindo mesmo que ele esteja de isolamento, e que tem todas essas viés, como que eu vou explicar para ele que o comerciante que é cabeleireiro e não pode atender, tem o aluguel que ele tem que pagar, tem a receita que ele tem que operar? É difícil, porque não é a realidade deles. Essa é a verdade. E daí nós estamos falando de uma amplitude de julgamentos muito grande. Ao mesmo tempo, como que eu vou explicar para um juiz que talvez esteja lá, para um desembargador ou um ministro, que não está vivendo a realidade daquele município, naquele momento, em que uma empresa entra, ou alguém entra para reabrir o comércio, porque o prefeito decretou para fechamento, que ele entra na justiça para reabrir? Como que eu vou trazer um ministro para a realidade daquela cidade e falar, viu, não pode reabrir? Aqui está um sério problema que não tem como reabrir, não podemos. Então, assim, eu acho que nesse momento a justiça só atrapalha. Infelizmente, esse é o meu ponto de posição. Eu acho que eu estou sendo até muito drástica nesse meu posicionamento, mas é que eu vejo uma situação como, por exemplo, vou dar as duas situações. Primeiro, um município que não tem nenhum caso de Covid, que de repente o Ministério Público decretou para fechar, quer dizer, que o Ministério Público recomendou para que se fechasse, né? O juiz decretou o fechamento do comércio, mas não tem nenhum caso. E quando realmente precisar fazer o lockdown, aquele prefeito sabe a realidade da situação, ele deve ter uma equipe técnica que também deve saber a realidade da instituição. Esse é um caso que a justiça ela vem atrapalhar. Agora mudando, invertendo a situação. Um caso como, por exemplo, um prefeito que ele foi lá e suspendeu as atividades de uma empresa, um frigorífico muito grande que existia aqui no Paraná. Porque o frigorífico tinha, a maioria das pessoas que empregavam era de fora, tinha mais casos dentro do frigorífico do que aqui. O frigorífico foi na justiça e conseguiu reverter. Qual a realidade, na verdade, tinha naquele momento o jurista para tomar essa jurisdição? Será que existia? Será que o prefeito que tinha feito o decreto, ele não sabia que naquele momento ele precisava congelar atividades econômicas por 15 dias, porque ele estava numa situação delicada, porque ele não tinha orçamento, porque ele não tinha lei, porque ele não tinha onde encaminhar? Porque a verdade é única e exclusiva. Sempre, em todas as posições, sempre vão falar prefeitos e governadores e presidentes. As pessoas esperam da gente um posicionamento. E, inegavelmente, nós não podemos fazer com que nossas responsabilidades não sejam colocadas à prova nesse momento. Então, eu acho que, sim, quando o prefeito tomou uma medida, já que ele tem autonomia para se tomar essa medida, ele deveria, a autonomia dele deveria ser respeitada, pelo menos por aquele momento. Afinal, estamos vivendo num período de calamidade. Quando eu falo que o Bolsonaro era polêmico e tudo, ele era polêmico no discurso, mas nas ações não. Ele não pautou em nenhum decreto a abertura de algumas coisas que ele poderia falar. Ele falava, mas em colocar no papel não. Tanto é que foi o próprio Bolsonaro, presidente nosso, que pediu, que encaminhou à Câmara a questão da decretar o estado de calamidade, né, da pandemia, o reconhecimento da pandemia. Então, se ele não soubesse a realidade, ele não teria feito isso. É que virou uma disputa do começo, assim, entre o ministro também e o presidente, e ele não estava errado, porque o ministro também não se posicionava e ele era subordinado da situação. Então, assim, são esses anseios que a gente vê, e a justiça daí entrou porque ela achou que deveria decidir. Ou seja, nós vivemos uma pandemia que foi realmente, estamos vivendo uma pandemia que agora ainda está mais calma, mas no começo a gente tinha um poder público brigando, nós tínhamos uma mídia e nós tínhamos um poder judiciário. E, diga-se de passagem, o poder legislativo também, que estava tentando opinar sobre essa situação. Então, eu vou concordar até em partes, né, com relação ao que a Delita comentou, mas não em partes, assim, vou concordar com 90%. Porque 10% aí a justiça costuma também nos ajudar quando ela tenta organizar determinadas instituições que ficam ali batendo no prefeito e, às vezes, com a intervenção, às vezes, até ali do Ministério Público mesmo, ele pode fazer com que essas pessoas, essa classe comercial, essas pessoas possam entender qual é a real situação. Agora, quando eu falo de não concordar, de concordar com ela, na verdade, com 90%,
é justamente a questão que é da intervenção judicial dentro dessa questão administrativa e principalmente a questão da saúde. Nós já vivemos aí, praticamente, eu costumo dizer que de 2010 até agora, nós estamos fazendo 10 anos aí de judicialização da saúde, onde fere-se o princípio da equidade do SUS. Nós temos ali o princípio da equidade, onde nós temos que tratar todos da mesma forma, claro que a preferência dos mais necessitados primeiro, a justiça vai ali e determina que nós façamos uma compra de um serviço que muitas das vezes, eu falo isso de estatística e de experiência própria, muitas das vezes nós temos aí 2 pessoas que precisam de um exame ou de uma cirurgia de alto custo. Aquela pessoa que seguiu a rede do SUS, que veio lá da atenção básica, passou pela atenção especializada e chegou-se a necessitar de uma prótese, por exemplo, e está aguardando na fila do SUS. E temos aquela pessoa que tem um plano de saúde, que conseguiu uma consulta na rede privada, fez a sua consulta, conseguiu ali o encaminhamento e tudo, na hora do plano autorizar, ela fala assim, o seu plano tem direito. O que aquela pessoa faz? Ela entra na justiça e vai para o SUS. Nós chamamos isso de migração, é o povo da atenção suplementar que migra para o SUS. E vai cair onde? No prefeito, para ele poder pagar essa cirurgia. Então, essa intervenção, onde entra a questão aí da judicialização, que prejudica o poder público, que prejudica até mesmo essa questão do princípio da equidade. Eu costumo dizer que nós vivemos aí na saúde, quem faz a parte jurídica da saúde, a parte de gestão, nós lidamos com 2 princípios. Nós lidamos com o princípio da reserva do possível, que é onde a administração pública pauta para poder falar assim, não, eu não posso comprar isso porque eu não tenho orçamento para isso. Então, dentro disso. Só que da outra parte vem aí o Ministério Público, vem a Defensoria Pública, o próprio Judiciário, com o princípio da dignidade da pessoa humana, que todos têm direito, tendo ou não tendo condição, o município tem que ir lá e fazer esse pagamento. Então, essa judicialização, ao longo do tempo, ela já ficou comum. Então, quando nós estamos falando aí da pandemia, aí é onde nós podemos entender, onde o Ministério Público ele acha que ele tem o poder de entrar também nas negociações, nas mediações. Não é que eu estou falando também que ele acha que tem, ele sente-se na responsabilidade de participar. Agora, uma coisa é opinar, outra coisa é determinar. Eu acabei de falar aqui o caso que aconteceu aqui na nossa cidade, que nós tivemos aí uma questão aí de barreiras sanitárias e uma questão até mesmo de impedimento de circulação de ônibus intermunicipais. E uma das empresas, ela foi ao judiciário e conseguiu uma liminar. E o judiciário concedeu essa liminar, porque o município recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado e se manteve essa liminar. Ela foi mantida, ou seja, onde está aquela questão nossa, como a Adelita comentou aí, de estrategicamente, nós temos uma equipe técnica cuidando disso, a equipe técnica entende o quê? O município está com baixo índice de contaminação, com baixo índice de hospitalização, mas esse ônibus, esse coletivo que faz a linha do município que está a 120 quilômetros da nossa cidade, e uma outra cidade que está a 60 quilômetros, essas 2 cidades, esses 2 polos estão contaminados com alto índice de contaminação. Ou seja, esse coletivo está circulando lá e circulando aqui. Então, onde fica aquela questão administrativa, aquela tripartição dos poderes, na verdade, voltando lá, vamos dizer assim, lá no direito, né, onde nós falamos da tripartição dos poderes, o poder judiciário vai intervir no outro poder se tiver conflito. Agora, se o poder executivo estiver tentando fazer a sua parte, defendendo a sua população, tentando trabalhar com o estudo epidemiológico da sua região, do seu município, eu não entendo. Eu entendo que o Poder Judiciário ele não pode chegar ali e intervir. Ele não pode falar assim, não, se você aderiu ao programa do Estado, onde o governador criou um programa Minas, que para mim é inconsciente, para tratar um Estado dessa forma, ele não poderia falar assim, não, se lá no norte de Minas ou lá no sul de Minas aderiu e vai fazer assim, aqui também vai ter que fazer. Não, aqui também não, aqui é diferente. Então, tem que haver essa flexibilização e o Ministério Público, o Poder Judiciário, ele tem que entender. A gente sempre fala o seguinte, um juiz nunca vai contra um laudo médico. Se o médico vai lá e faz aquele atestado e coloca ali a questão dele, a questão responsabilidade mesmo dele, de atestar que o paciente tem ou não tem determinada doença, ou teve ou não teve determinada contaminação,
O Poder Judiciário ele vai recorrer a um outro profissional para fazer uma perícia, mas ele nunca, por ele vai contestar o atestado médico. Agora, por que agora, na pandemia, agora nesse momento onde nós precisávamos ainda mais de um judiciário que tivesse o quê? Entendo eu, nas extremidades, acompanhando o que está sendo feito. Se houver, sim, essa questão da tripartição aí, aliás, da tripartição não, né? Da questão tripartite, dos 3 entes federados, Estado, município e União. Se estiver tendo conflitos, onde está julgando, vamos imaginar que o governo federal não tivesse encaminhando recursos para os municípios, igual foi encaminhado, como o próprio doutor Marcos disse aí, realmente foi colocado alguns incentivos. Imagine se a União não estivesse fazendo isso, estivesse caindo em cima dos municípios. Aí sim, os municípios iriam recorrer ao judiciário para que fizesse com que os entes federados, através da sistemática do SUS, né, que é o financiamento tripartite, pudesse contribuir. Mas não da forma como está acontecendo, onde o município quer fazer e não faz porque houve uma recomendação judicial. Ou faz e correndo o risco de quê? De sofrer lá na frente uma sanção, porque, como eu disse lá, nós não sabemos se vai estar certo ou se vai estar errado. Nós estamos dentro de uma incerteza. Concordo. Poderia. Ô, Murilo, eu vou na mesma linha de raciocínio aí. Eu acho que o Ministério Público, o Judiciário, ele vem atrapalhando a saúde pública do Brasil, não é agora, né? Ele vem desde a judicialização da saúde. O maior karma dos municípios hoje chama judicialização da saúde, que quem tem acesso à saúde através do Poder Judiciário é justamente